existem dois dons espirituais que me fascinam do que você falou. Um é sabedoria. E essa sabedoria eu vou linkar a um cara que todo mundo conhece, Salomão. Até quem não é cristão acho que vai acreditar. E tem um livro, Salomão, né, o homem mais rico da Babilônia, né? E que quando Salomão foi pedir a Deus algo, e fica a dica, fica a dica, hashtag, né? A única coisa que ele pediu a Deus foi sabedoria. E pedindo sabedoria, ele teve todas as outras, materiais e espirituais. Então, olha, chega a arrepiar. Que é realmente a gente precisa entender que alguns dons são dados por Deus quando a gente aceita receber. Do contrário, ele não vai te dar esse dom. Não é, toma, vai, Renan. Não é assim as coisas, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Quando ele pediu sabedoria, ele abriu o coração. Você já escutou que o seu coração tem a maçaneta só pelo lado de dentro, não tem pelo lado de fora. Então, a hora que você abre o seu coração para o dom da sabedoria, Deus veio e colocou. Junto com a sabedoria, eu tenho certeza que Salomão tinha muita fé. Que fé, e um significado simples, é acreditar naquilo que não se vê. E aí você não precisa ser cristão para ter fé. Se você acredita que pode alcançar algo na sua vida, você está tendo fé de que aquilo pode se tornar real. Você materializa algo que ainda não é real. É o que nós falamos na conversa, no primeiro episódio do Café com Edu Granado, que foi sobre o propósito. Eu tenho um objetivo bem definido, aquilo ainda não é real, mas a minha fé faz com que eu materialize aquilo. E Renan, eu vou jogar para você agora, né? Nós falamos do dom. E como que eu, com o meu talento, consigo trabalhar meu dom, se é que dá para fazer a junção dos dois? Dá sim. Assim, bom, então entendendo isso, que o dom é dado pelo Espírito, a gente tem que entender que todo mundo tem talento, mas necessariamente não é todo mundo que tem dom. Isso aí infelizmente é uma realidade. E todo talento é um bem comum, ele é disponível para todo mundo. Assim que você nasce, é como se fosse genético. Sim. Já o dom é para uma edificação do reino, o reino de Deus. Perfeito. Então, isso é bom a gente entender que, só fechando essa parada do dom, sim, é bom a gente entender que a gente, a partir do momento que a gente nasce de novo no Espírito, a gente pode buscar novos dons. E 1 Coríntios 14 diz também que seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Então a gente pode procurar isso. Bom, fechando... Então, antes de você fechar, então, você disse que nem todos têm dons. Uhum. Nós temos talentos, vamos trabalhar ele. Vamos supor, ou talvez eu não tenha dom, mas eu, enquanto não tendo dom, através do meu talento, vamos ver se eu estou conseguindo raciocinar, eu posso buscar um dom, correr atrás, ir atrás de um dom, ou de tentar entender o porquê não tenho dom, do porquê esse dom teoricamente não foi dado a mim, ou se para eu adquirir o dom, eu preciso nascer de novo. Aí é o momento onde eu posso ganhar o meu dom. É a segunda opção. A partir do momento que você nasce de novo, você está com o seu espírito aberto para entender o que o espírito quer dizer para o seu espírito, entendeu? Agora eu entendi. É mais ou menos isso. Eu estou aprendendo ainda sobre isso, tá, Edu? Então... Sem problema, a gente está aqui num bate-papo. É tenso, cara. Eu ouvi um negócio ontem, então, você falou, eu estou aprendendo isso agora. Sabe qual que é o nosso problema? E é o problema, acho que da maioria das pessoas, a gente acha que a gente não sabe nada. E a gente acha que o pouco que nós sabemos não vai ajudar o outro. Aí para pensar, olha, eu me arrepio, porque aí vamos falar de espiritualidade. Quando eu decidi nascer de novo, me tornar uma pessoa nova, e não vem ao caso tantas coisas que aconteceram para que isso acontecesse, quando eu decidi nascer de novo e entender que não importava o quanto eu sabia, mas sim o que eu ia fazer para que isso se tornasse relevante na vida das pessoas, eu entendi que o pouco que eu sei pode ajudar aquele que sabe menos do que eu. E o cara, às vezes, que sabe mais do que eu, às vezes, ou mais do que a gente, com certeza tem, às vezes ele está guardando porque ele não se sente preparado. Então, para você que está vendo a gente, cara, não queira se sentir preparado. Só vai, né? Só vai. O que você sabe, estou estudando, conheço pouco, mas o pouco que você conhece é o quanto você está me ensinando, o quanto você está ensinando para as pessoas que estão nos vendo. A gente se preocupa em saber demais e a gente fica, como eu falei, aí
que tudo se junta, né? Como eu falei no primeiro episódio com o Johnny, às vezes a gente fica preso no nosso pensamento, de querer saber demais, de querer estar extremamente preparado, e a gente não dá o primeiro passo. Quantas pessoas estão, não sei se é a palavra correta, ansiosas ou querendo um alimento da pessoa que sabe pouco? Porque é esse, se sou fiel no pouco, o muito me confiará. Então o pouco que nós sabemos, o pouco que você sabe, o pouco que você sabe, e às vezes está assistindo a gente, está assistindo esse novo canal, Café com Edu Granado, está assistindo esse cara que às vezes você não conhece nenhum de nós dois, não temos 1 milhão de seguidores em YouTube, não temos 1 milhão de seguidores no Instagram, e às vezes esse pouco nosso pode transformar a sua vida. E às vezes o pouco que você sabe aí, seja de qualquer assunto, pode transformar a minha vida e a do Renan e das pessoas que estão à nossa volta. Então seja fiel no pouco. Acredite no pouco. Vou citar de novo. Se sou fiel no pouco, muito me confiará. Esse pouco que eu tenho, esse pouco que você tem, esse pouco que você tem, pode entregar muito para as pessoas. Mas Renan, como você é meu convidado, eu não posso ficar só eu falando, né? E deixar o Renan aqui só me olhando. Continua aí, Renan. Vamos continuar esse café, vamos continuar essa conversa e vamos lá. Estamos aprendendo junto, Dudu. Então, fechando essa parada de dom com essa fechada com chave de ouro que o Dudu deu aí, sobre isso, só vai. Aí a gente entra na parte do talento. Talento. O que é o talento, né, cara? Não é a pessoa lenta, né? O quê? Você tá lento, né? Pode ser rápido, também. Meu Deus. Tá, não, mas eu achei top. Eu gosto de trocadilho. Talento, ele vem do latim talentium, que pode apresentar vários significados, mas o que mais fecha com a nossa ideia é a engenhosidade ou alguém que possui habilidade para realizar uma tarefa. A Bíblia fala sobre talentos também em uma parábola que Jesus falou, e talento também era uma moeda, um peso de um valor X. Uhum. Então, ali fala na parábola dos 10, se não me engano está em Mateus. Que entrega os talentos. O Senhor entrega, ele entrega X talentos para um, Y talento para outro e Z talentos para outro. Aí esse que tem Z, que recebeu um, enterrou. Então ele foi um cara totalmente sem noção de fazer isso. Porque o talento é dado pra gente ser... né? Multiplicar. Exatamente. Então, isso aí é a origem do talento. A palavra grega é talanta, que significa peso. Eu não sei falar em hebraico, tá? Então, aqui tá escrito como kikar, não sei. Enfim. O Google responde isso, não sei. Ajuda a gente depois. Ele significa literalmente redondo. Então faz menção de novo à moeda que tinha um peso, uma forma e servia para pesar as coisas. Então o que acontece? A partir do momento que você nasce, Deus já te dá um talento. É como se fosse um valor que você já tem só de estar vivo. Você tem um valor guardado dentro de você apenas por estar vivo. Tem gente que tem talento para cantar, tem gente que tem talento para dançar, tem gente que tem talento para pedalar, para falar com a câmera, talento para editar e tudo mais. Já tem gente que não tem esse talento. Então, tipo assim, é dado alguns pesos de talento para algumas pessoas. Mas isso é algo inato, é algo que já nasceu da pessoa, já é, tipo assim, você nasce já com a coisa. Não é ele que cria, né? Não. Aí tem uma outra nomenclatura para isso, que é a habilidade adquirida, quando é adquirido com o tempo. Sim. Vamos fazer um exemplo bem assim, esdrúxulo, geral. né? Cristiano Ronaldo e Messi. Eles são diferenciados, né? Eles são diferenciados, né? Se você pegar isso aí é uma opinião minha. Se você pegar uma filmagem do Messi jogando aos 17 anos de idade e do Cristiano Ronaldo jogando aos 17 anos de idade, quem mandava melhor? O Messi. Mandava muito, né? Pô, o cara tem talento, o cara nasceu mesmo com talento. Cristiano Ronaldo começou a trabalhar, se fortalecer, virou essa máquina agora, esse robôzão que é agora, a partir do quê? Da habilidade adquirida. Ele foi atrás daquilo, ele foi atrás de aperfeiçoar, né? Pra mim ele foi atrás de ser igual para igual com o Messi. Então, tipo assim,
eu não estou dizendo que o Cristiano Ronaldo, que o CR7 não tem talento. Mas aí que tá. Se vai eu, você ou qualquer um de nós treinar igual o Cristiano Ronaldo, a gente vai conseguir chegar no nível dele? Eu acho difícil. Não, porque a gente não tem talento. Entendeu? Então a gente pode gerar uma habilidade adquirida. Pode ficar melhor. Isso, pode ficar melhor, pode estar, mas a gente, por não ter talento, a gente não vai chegar no nível do cara, porque o cara é um robô, o cara é uma máquina. Mesmo que o Messi seja melhor. Mas... Há controvérsias. Exatamente. Então a gente pode pegar e adquirir com o tempo. Eu vi uma citação quando eu estava estudando sobre isso, que o Rubem Alves, um escritor, ele tinha um piano em casa, eu vi isso num vídeo. Um cara falando do Rubem Alves. Ele tinha um piano em casa e o Nelson Freire, que é um cara que é manja do negócio, pegava o piano e tocava sensacional. Aí o que o Rubem falou? Falou assim, ó, eu toco piano. E já Nelson tinha um piano dentro dele. Caramba. Então, o cara tinha um talento para tocar piano. Então é isso que tá. Você como bombeiro, você tem o talento do ímpeto físico para poder salvar alguém. Você não tem medo de altura, ou se tem é menor. Enfim, você pode pegar para fazer um concurso, você tem que pegar e fazer, você tem que saber nadar, essas coisas todas. Então, quem nasce com talento tem tudo isso dentro de você. Tanto é que o nado, a criança quando ela nasce, nada, né? ela nada. Só que o problema é que alguns traumas fazem com que ela gere medo e ela perca esse talento. Então, tipo assim, se a pessoa quer nadar, ela tem o talento que está escondido dentro dela. Ela pode pegar e acordar aquele talento de novo. Então, isso que é o talento. O talento é aquilo que está no nosso sangue e a gente, em uma hora da vida, a gente vai pegar e dar um start nisso. Minha parada com escrita, por exemplo. Eu fui alfabetizado pela minha irmã aos 5 anos. E tipo assim, eu lia bastante gibi. Eu até falo aqui na introdução, eu lia bastante gibi. Eu lia tirinha, lia os negócios. Fui com um versículo bíblico. Meus pais escreviam uma caligrafia, eu pegava e escrevia. Exatamente. Então isso foi colocando de mim. Aí, durante minha fase de pré-adolescência, adolescência e no começo da minha juventude, isso gerou em mim um trauma. Por quê? Porque eu fazia algumas leituras por obrigação, umas coisas que eu não queria. Fui gerando um trauma, eu fui ficando cada vez mais distante. O que teve que acontecer? Eu tive que pegar, romper meu ligamento, parar tudo que eu estava fazendo, porque eu estava muito agitado, eu estava indo e voltando, não tinha tempo para parar para ler. Eu tive que romper o ligamento, fazer uma cirurgia para depois ressuscitar isso dentro de mim de novo para eu poder exercer esse talento que Deus me deu. Então, é algo que, tipo assim, a arte já está dentro de mim. É algo que Deus colocou dentro de mim. Eu amo desenhar, eu amo escrever, eu amo música. Pô, cara, se fosse para escolher um sentido para eu não ter, não tire minha audição, pelo amor de Deus. Porque a audição é música, eu gosto de música, eu amo música. Então, tipo assim, a arte está dentro de mim, teatro, faço parte do grupo de teatro juntamente com o nosso cameraman ali. Então, tipo assim, a gente precisa entender os talentos nossos. E com isso, em algumas situações, alguns starts. O interessante que você falou, né, citou o Cristiano Ronaldo e o Messi, e na pergunta, se a gente treinasse tanto quanto o Cristiano Ronaldo, a gente seria igual? Eu seria, porque eu sou muito bom no futebol. Tanto é que eu tô aqui gravando bom e humilde, né? Um programa de café do Granado. Mas enfim, o talento eles são específicos, né? Cada um tem o seu. Como você disse que é um apaixonado pela leitura, pelo desenho e pela escrita, eu também sou um cara que sempre gostei de falar. Quem me conhece sabe muito bem disso. E eu descobri o amor pela escrita. Eu descobri o amor por escrever textos. Quem me acompanha no Instagram sabe, eu tenho alguns textos já escritos. E por que desses textos? É porque como o Renan tem o seu livro, eu já tenho um projeto em mente de escrever o meu livro também. Vou dar um spoiler do título, já dei em outras conversas que eu tive. É que se for desistir, pare. Aí depois dentro do livro vocês vão entender o porquê do título, se for desistir, pare.
E como o talento é bem específico, e você falou que a criança nasce nadando, e nós sabemos, né? A gente fica numa bolha d'água, vamos resumir assim, por isso que a gente fala isso, né? Por isso que a gente nada. O talento, muitas vezes, a gente deixa ele se esvair da gente, né? A gente abandona, não treina, não se capacita, e algumas pessoas, elas deixam o talento que ela tem, ou o dom que ela recebe escondido, porque elas agregam isso sempre a um fator externo, né? Eles acreditam que o mundo é ruim, que o cenário político nosso, a política é ruim, por isso eu não consigo fazer. Tem até uma citação do Cortella, citação não, uma parte de um capítulo do livro dele, Gênio. Porque fazemos o que fazemos, que ele fala futuros e pretéritos. É que existe a pessoa que vive só no passado. Se eu tivesse feito, se eu fosse assim, se eu fizesse aquilo, então você deixa de viver no passado, né? Onde ele fala, cara, a gente pode viver só no passado. A gente tem que utilizar o passado para crescimento. E a pessoa que vive só no futuro. Um dia eu vou fazer. Um dia eu isso. Um dia aquilo. Então a pessoa vive sempre no futuro e no pretérito. Ele nunca vive o momento, o agora, e começa pequeno, como foi falado também no outro episódio sobre o propósito aqui no nosso café, que é deixa de viver só o pretérito, deixa de viver só o futuro, e começa a viver o agora utilizando o seu talento. Como a gente falou no meio da live que, cara, não espera. O pouco que você sabe vai fazer diferença para o outro. Eu escrevi uma frase aqui que é não tenha medo de ousar. A frase não é minha, tá? Peguei de um livro também e eu trouxe escrita no meu papel, estilo um apresentador de programa que a gente vê aí, eu não vou citar o nome para não dar spoiler, que é: o estilo de um grande homem é a expressão do seu espírito. Se ele empenha a alma com sinceridade, até mesmo seus erros tornam-se valiosos. Por que eu quis trazer isso, ligando já com o que eu falei que a gente acredita que sempre há algo externo? Porque a gente tem medo de errar. E se eu tenho a expressão do meu espírito e empenho com sinceridade a minha alma, os meus erros vão se tornar valiosos. Então não tem problema eu ousar e utilizar o meu dom e os meus talentos. Du, rapidinho. Diga. E é bom, é interessante você falar sobre isso, porque se a gente vive muito eu tenho um amigo em comum aí com filósofo que é o Morango, o Alexandre Morango, você deve conhecer. Ele é psicanalista, ele é psicólogo, formado em educação física também. E o cara fala uma frase que eu não sei se é dele ou se ele pegou de outra pessoa e falou quando falou e esqueceu de falar, ou eu esqueci de quem que falou isso, mas enfim. É que a ansiedade é o excesso de futuro. Perfeito. Então, tipo assim, se a gente não vive o agora, cara, a gente é muito propenso a ser ansioso. Então a gente precisa muito tentar se situar no Cronos, né? E saber qual que é o nosso propósito de agora. Porque se a gente pegar e deixar tudo para depois, a gente provavelmente vai se tornar ansioso. Porque a gente vai deixando, primeiro que a gente vai acumulando para depois. Vai acumulando para depois e esquece de viver o presente. A gente pensa muito no produto e esquece do processo. Então, a gente precisa entender que o agora não é à toa que se chama presente. Entendeu? Então a gente tem que viver o presente e deixar pro amanhã para que aconteça. E olha que interessante como as coisas elas se conectam, né? E a gente falando de espiritualidade, lógico que vai conectar sempre a propósito, a gente vai conectar com outros temas, com mudança, com vários outros temas que a gente pode conversar. E quando a gente fala os erros tornam-se valiosos, eu li, agora não vou lembrar o autor, que o autor fala que a gente tem que parar com a questão de tentativa e erro. E a gente tem que pensar em tentativa e sucesso. Porque a gente ressignifica a questão do erro para aprendizado. Para a gente... Olha lá, quer ver que ele tem no livro? Então a gente vai para essa de tentativa e sucesso. E como a gente falou lá no começo, a gente precisava assim, de umas 15 horas Primeiro texto. Aí, ó. Já tá aqui, eu vou ler e depois que eu ler eu vou postar para vocês aí. E como a gente está nessa de tentativa e sucesso, como a gente não tem 2 horas, 3 horas para a gente ficar trocando uma ideia, Renan,
eu vou pedir para você, pra gente, como um amigo meu que me ajuda, sempre fala quando a gente vai finalizar as coisas, ele faz um funil, né, que é pra gente ir finalizando. Sim. Eu queria que você deixasse uma frase e pudesse falar do seu canal, do seu Instagram pessoal e do seu canal lá, e deixasse uma frase pra galera, pra gente finalizar esse nosso café, esse nosso segundo episódio do Café com Edu Granado. Uma frase sobre o que a gente falou agora? O que você quiser que você acredita que vai ser útil para as pessoas em questão de talento e dom. Tá, beleza. Qual a ordem? Falar primeiro sobre O que isso? você quiser. Né? Só entrega. Eu enrolar pra girar um negócio aqui, tá ligado? Só entrega, só entrega. Tá, primeira coisa, a gente tem que entender que a gente é feito de três. A gente é corpo, alma e espírito, e a gente precisa entender o que o espírito faz a partir da gente. A gente precisa ser canal, e canal tem um propósito. Então, a gente entender que a gente é batizado não, que a gente nasce de novo pelo espírito e recebe dons. A partir do dom, a gente pode pegar o talento que a gente nasce com a gente, assim que nasce, para gerar um propósito. Então é essa fusão que gera um propósito. Fiz o Kamehameha aqui. Mas nisso gera um propósito que é sempre avisado no próximo, nunca é avisado a nós. O nós é apenas uma consequência daquilo que a gente faz para o outro. Eu acho muito interessante quem está assistindo aí sempre refletir, porque a reflexão faz com que a gente cresça. E o crescimento, o desenvolvimento, assim como eu disse, é muito melhor do que tá grande no final. O processo, eu amo muito, muito isso. O processo vale mais do que o produto. Então, a gente está vivendo uma época, uma vida assim, a atualidade hoje requer muito desempenho, produto, você tem tal dia para entregar isso, você precisa disso. E a gente muitas vezes esquece do processo. Sim. O processo é totalmente eficaz. Tem um livro que chama Enraizado, que é muito bom. Ele faz uma analogia com o rei Davi, sobre toda a preparação do rei Davi, quando antes dele lutar com Golias, que ele, enfim, matou o leão, matou um urso, e isso foi gerando um processo dele para que ele pudesse crescer como um rei. E isso é muito importante, porque o processo indica muito sobre as raízes que a gente vai ter. Então, essa é uma outra frase que não sei quem falou, mas, enfim, quem falou sabe que falou, mas, né, se estiver assistindo ou não. Mas, para a gente crescer para cima, a gente primeiro tem que crescer para baixo. Então, nenhuma semente cresce primeiro o caule sem antes crescer sua raiz. Tanto é que o crescimento dela é tudo secreto. A parte de fundação, para erguer esse prédio aqui, foi fundação. Se não tiver fundação, isso aqui desmorona. Então, é preciso gerar raiz, primeiro para depois crescer. E a raiz só é gerada no processo. Então, o processo é extremamente importante para o final. Então, você nesse processo, você que está passando por uma depressão, você que está passando por um problema, tenta entender que é nessas tempestades que a gente entende o valor que é a paz. Então a gente nunca vai passar por uma paz se a gente não tiver passado por uma tempestade antes. A gente nunca vai aprender, nunca vai entender o valor do respirar. A gente pode até entender por experiência com os outros, mas se a gente pegar e ficar um dia sequer sem poder respirar direito, a gente não vai ter o valor do respirar completamente. Então, a mesma coisa é isso, a gente entender o processo para que a gente possa viver o produto da melhor forma possível, mais plena possível. Caramba, sensacional. E galera, para a gente ir finalizando, nós vamos deixar aí também o Instagram do Renan, nós vamos deixar o Instagram do blog dele. Aqui, editor? Em algum lugar, o editor. Nós vamos deixar para que você possa seguir o Renan também. E vale lembrar, ajuda a gente nesse projeto, Café com Edu Granado. Curte, segue o nosso canal e se foi importante para você ouvir esse episódio, escutar esse episódio sobre espiritualidade,
envia para os seus amigos. E para a gente finalizar, eu quero finalizar com uma frase também que o filósofo Sartre falou, posso estar errado, isso eu vi numa palestra do Leandro Carnal, que é: não importa o que a vida faz de você, importa o que você fez ou faz com o que a vida faz de você. Então a vida ela vai vir e pode dar várias chacoalhadas, mas o que vai fazer diferença é aquilo que você vai fazer com o que a vida fez de você. Galera, mais uma vez, curte o nosso canal, vai lá no nosso canal no Instagram, curte, segue a gente que a gente tem muito conteúdo para vocês. Valeu, um abraço, fiquem com Deus. Renan, valeu, tamo junto. Valeu, mano.